Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vós outros? Permitam-me falar-lhes, ainda que de uma maneira apologética e superficial, é verdade, bem superficial, de uma maneira bastante rasa, sem muito aprofundamento, sem muita profundidade, se bem que eu tenho imensa dificuldade quanto a isso, por entender que Deus não depositará coisas profundas em pessoas rasas. Porém, nós vamos pensar uma única ideia extraída desse texto, a fim de apologeticamente dirimir algumas desinformações. É isso mesmo. Não são informações, são desinformações. Algum desserviço que alguém usa a Bíblia, isso é terrível, é usar a graça de Deus contra o Deus da graça, e na qualidade de pregoeiro do Evangelho, né? Eu preciso ser bíblico, não popular. Então, o que eu vou falar agora não está na rota da popularidade, ok? Mas é bíblico. 1 Timóteo 5:8. A gente não deve ir além e nem ficar aquém daquilo que está escrito. Paulo escrevendo, cabe lembrar que essa é uma carta pastoral, de cunho teológico e prático, ok? Que vai nortear. Então, Paulo está escrevendo alguém que lidera, que vai dirimir uma problemática que você deve estudar o contexto desse texto. Ele está falando das viúvas que por um instante foram desassistidas num tempo em que não se tinha o que se tem hoje. Num tempo em que, além do machismo imperar, e o Evangelho a solução para isso, Gálatas 3:28, ainda assim era um tempo em que não existia como temos hoje. A assistência social estava recém-engatinhando, sobretudo com o advento do cristianismo, com a pessoa de Jesus, a ação em obra social que muitas vezes estava sendo negligenciada e mal entendida, e tendenciosamente politizada, ok? Estavam assim polarizando a obra social com outros fins, nem parece o nosso tempo, né? Então o Evangelho veio para corrigir todas essas coisas e agora não se tem o que nós conhecemos aqui como previdência social. Então não se tem isso. As mulheres, na sua maioria, não tinham independência financeira, eram mulheres viúvas, consequentemente, dependiam da assistência social, sobretudo da igreja e daqueles de bom coração que assim olhassem para estas. Porém, Paulo precisa passar um crivo a fim de que, de fato, as que precisavam verdadeiramente serem assistidas, e Paulo vai colocar algumas características que elas precisam ser portadoras. Então, existem alguns pré-requisitos que precisam ser preenchidos. Aí Paulo está dizendo, então observe, por que eu vou dizer isso? Você vai entender mais na frente. Isso aqui não tem nada a ver com ministério, como algumas pessoas tentam valer-se desse texto, né, para isentar responsabilidades, para serem omissos. Não, isso não tem nada a ver com isso, gente. Isso aqui trata de uma obra social, de um público que precisa ser cuidado, porém precisa responsavelmente ser cuidado com balizas e com nortes, a fim de que aquelas que precisam e merecem necessariamente serem assistidas fossem assistidas, e aquelas que levianamente, como o texto trabalha, não preenchiam esses pré-requisitos, poderiam ser auxiliadas, mas por um espaço menor de tempo. Já dizia um pensador, os desiguais precisam ser tratados de maneira desigual. Não existe nada mais desigual do que tratar os desiguais de maneiras iguais. Pegou? Vou repetir. Não existe maneira mais desigual do que tratar os desiguais de igual modo, de igual maneira. Você precisa entender o contexto, você precisa entender o texto, as idades, até a idade, Paulo vai prescrever aqui. Mas vamos aqui, vamos ao texto, escrito, propriamente dito.
Mas se alguém, então não é um mandamento especificamente para mulheres, embora o contexto aqui esteja falando sobre elas. Se alguém não tem cuidado, cuidado daqueles que são seus, saíram de si, e principalmente os da sua família. Então, esse cuidado aqui dos seus está falando de quem? Por exemplo, está falando de um funcionário, né, um colaborador, está falando de um que é seu, mas é um parente não tão próximo. Então, é regra de prioridade, as primeiras coisas em primeiro lugar. Esse alguém, ele negou a fé. Olha que coisa terrível. Ele tornou-se um apóstata. Porque, vê se você entende. Moisés cuidou das coisas de Faraó como se fossem suas, não as sendo. Moisés cuidou das coisas de seu sogro Jetro, a saber, as ovelhas de seu sogro, sacerdote de Midian. Cuidou das ovelhas de seu sogro como se fossem suas, não as sendo. Então Deus olha para Moisés e diz: ele vai cuidar do meu povo, como se fosse seu, não as sendo. Jesus usa uma lógica lá em Lucas 16. Se vocês não conseguem ser fiéis nas tratativas, nas coisas dessa vida, nas coisas pequenas, nas coisas de só menos, nas coisas deste século, como é que vocês receberão as coisas de maior envergadura, de maior grandeza? Então essa é a lógica. É um apóstata. E pior do que um apóstata, ele é um infiel. Na verdade, ele é ainda pior do que o infiel. Fundamentado nesse texto, a gente pode dizer algumas verdades, os dois lados da moeda. Então não cabe a mim, enquanto pregoeiro do Evangelho, por exemplo, sair de cidade em cidade, ser bem tratado como nós somos, comer bem como nós comemos, dormir bem como nós dormimos, dormir em hotel, pousada, comer em restaurante, receber generosas ofertas, cuidado, presente, carinho, tudo isso. Pregar aos outros e deixar na minha casa minha esposa, sobretudo, e minha filha desassistida. E não apenas ela. Eu cresci, eu me tornei pai, mas eu não deixei de ser filho. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu ainda tenho um avô vivo e outras pessoas que estão em nosso redor. Então, se eu não cuidar destes, e principalmente dos da família, quer dizer, daqueles mais próximos que diretivamente mais precisam de mim, eu estou negando a fé. Se eu estou negando a fé, como é que eu posso incentivar e fortalecer a fé do outro? E eu tornar-me-ei um apóstata pior do que qualquer infiel. Então não conseguirei ser exemplo dos fiéis. Então esse é um lado da moeda. Agora a gente vai para um outro lado da moeda que é perigoso também. Que outro lado da moeda é? Aquele que pensa o seguinte: minha família, meu ministério. Está equivocado. Minha família, meu maior, não único, ministério. Pegou a diferença? Então, assim, porque daqui a pouco eu vou descuidar-me de todos os demais, leads ministeriais, observe bem, sob pretexto de que não, eu estou cuidando dos meus, principalmente os da minha família, eu estou cuidando lá da minha família. E se eu não cuidar, eu estou negando a fé. Não, observe, eu preciso cuidar sim, ok, mas o cuidado com a minha família. Tem uma palavrinha aqui no meio, principalmente com esses. Não está escrito aqui unicamente com esses. Eu tenho dito e tenho passado, conhecido pessoas, você convida estes para um culto, para um envolvimento com um ministério, coisa do tipo. Você já ouviu alguém dizer assim? Não, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar dos meus.
Existe outro lugar melhor para você cuidar dos seus do que envolvê-los com as coisas de Deus? Eu não estou dizendo para você fazer isso unicamente. Mas existe presente maior que um pai pode dar a um filho do que orar por ele? Existe exemplo maior que um pai, eu digo aqui pai e mãe, né? Alguém, existe manifestação maior de cuidado do que fazer como Jó fazia? A Bíblia diz que Jó dava banquetes, dava ofertas, sacrificava a Deus em prol de seus filhos. Existe coisa maior e melhor do que o exemplo quanto alguém dedicado às sagradas letras, quanto alguém dedicado às coisas de Deus e tratá-las com zelo? Porque senão alguém vai acordar-se pela manhã nos dias que a gente nomina como dias úteis e vai trabalhar. Ok, deve fazer isso mesmo. Aí de repente chega em casa e diz, não, agora preciso cuidar dos meus. Mas você ao trabalhar não cuidou deles? Não estava buscando sustento honroso para sua casa? Aí durante a semana você cuida dos seus, trabalhando em prol destes, e fim de semana você passeia a fim de também trazer lazer a estes. E as coisas de Deus ficam abandonadas. Aí você está fazendo o que está lá escrito no livro de Malaquias, aquilo que chamou-nos a atenção. Então, irmãos, em nome de Jesus, não pecamos em demasia. Em nome de Jesus, não cabe valer-se de textos a fim de, através destes textos, negarmos a fé. Tá? E negarmos a fé abandonando aquilo que o Senhor nos ensinara. Então, a melhor maneira de você cuidar dos seus é, sim, responsavelmente lutando por estes, mas também orando por estes, mas também levando-os à congregação, aos cultos, aos ministérios, envolvendo ao santo ministério, deixando uma herança cristã, uma herança bendita, uma herança de alguém que prazerosamente sente prazer, Salmos 84, de ser igrejeiro, de ir à casa de Deus e dizer, ó, quão formosos são teus tabernáculos, teu santuário, até o pardal, até a andorinha. Imagine se nós também não encontraremos lugar ali. Lembre-se um dia de que os patrícios de Jesus disseram a ele que ele estava muito envolto, aparentemente fora de si, Marcos diz. Lembra o que ele disse? Eu vim aqui para cuidar das coisas de meu Pai. Jesus não foi negligente quanto aos seus. Jesus trabalhou, foi um homem de dores, um homem de trabalho na carpintaria. Mas o seu trabalho secular, que ele o fez, não isentou o seu compromisso espiritual. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3, debaixo dos céus. Nem um extremo, nem um outro extremo. Equilíbrio. Essa é a diferença entre o veneno e o remédio. É a dosagem. Equilíbrio.